podemos começando exatamente por aquilo que devo fazer, que é agradecer a vossa presença, e a vossa presença significa exatamente o interesse que esta iniciativa dos deputados do Partido Socialista causou na comunicação social. Eu acho que isso que é importante. Quando tomamos esta iniciativa de contactar o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal para levarmos a efeito esta reunião, tínhamos subjacente duas preocupações e dois objetivos. Houve a preocupação que tem a ver com a falta de resposta do Governo a um conjunto de iniciativas que os deputados do Partido Socialista têm tido, colocando perguntas e requerimentos, pedindo esclarecimentos sobre vários aspectos relacionados com projetos de importância para o desenvolvimento da região, e que nos últimos tempos não tem tido nenhuma resposta, ou seja, tem havido um silêncio completo por parte do Governo relativamente às questões que temos colocado, e já identificarei algumas delas. E, portanto, junto da comunidade intermunicipal e do Sr. Presidente, procurávamos perceber se, não dando o Governo respostas aos deputados, dava, porventura, o Governo respostas à comunidade intermunicipal sobre estas questões. Constatamos que, efetivamente, também não há esclarecimento e informação sobre elas, o que adensa a nossa preocupação sobre a ausência de estratégia e capacidade de resposta do Governo sobre problemas da região. Outro assunto que nos está a preocupar e que tem sido tema nos últimos tempos de não só várias notícias na comunicação social, mas sobretudo muita confusão na informação que vai passando, tem a ver com as perspectivas de apoios no âmbito dos fundos comunitários que decorreriam também para a região, para o país, mas sobretudo para a região do Alto Minho, devem decorrer do quadro comunitário que está neste momento aprovado, 2014-2020, aprovado desde 2014, e que naturalmente será um instrumento fundamental para continuar várias políticas de desenvolvimento que têm vindo a ser seguidas nos últimos tempos na região, mas sobretudo perspectivar o nosso desenvolvimento coletivo nos próximos tempos. Sabíamos, pela informação da comunicação social, que havia perspectivas de uma redução significativa das verbas que estavam previstas vir a ser recurso para o próximo período de programação para também a nossa região, portanto a comunidade intermunicipal do Alto Minho, e confirmamos hoje, com a reunião que tivemos com o Sr. Presidente, primeiro que a falta de informação é também algo com que se debate e, portanto, extremamente preocupante a própria gestão da comunidade intermunicipal e o Sr. Presidente e os serviços que o assessoram, ou seja, há uma falta grande de informação. Há, contudo, certezas que são muito preocupantes, ou para já aparecem certezas, que é de uma redução drástica daquilo que são recursos financeiros que para investimentos considerados estruturantes para o desenvolvimento da região no próximo período de programação vão sentir-se, uma redução em termos de volume financeiro extremamente violenta e, sobretudo, também ainda uma grande confusão relativamente quer a regulamentos, quer a prazo de candidatura, quer a forma como se enquadram ou não determinado tipo de iniciativas e projetos no próximo quadro. Se quisermos fazer um balanço e para terminar esta primeira nota, dizer que no fim desta reunião as nossas preocupações estão adensadas, porque não só também a comunidade intermunicipal não tem respostas para as questões que nós temos colocado ao Governo, como relativamente ao quadro comunitário se confirma a perspectiva de uma redução drástica de verbas e, sobretudo, indefinição muito grande, ainda agora, estamos em meados de 2015, relativamente à forma como vai ser possível obter financiamentos para aquilo que são os projetos de desenvolvimento da região. Eu entregava-vos só para, no fundo, comprovar e concretizar aquilo que foram questões colocadas nos últimos tempos, nos últimos 3 meses, 4 meses, aos vários ministérios por parte dos deputados eleitos pelo Partido Socialista sobre as mais variadas questões de âmbito social, relacionadas com o funcionamento da saúde, infraestruturas rodoviárias, etc., e que não tiveram nenhum tipo de resposta. Das duas, uma, ou há desinteresse e deselegância por parte do Governo, ou há, como pensamos, uma incapacidade total de nos dar respostas sobre aquilo que são as previsões para a solução de problemas desta natureza, nomeadamente questões que colocamos sobre a implementação da rede de relés no distrito de Viana do Castelo, financiamentos em atraso do POPH relativo a instituições que já fizeram as obras e que não receberam as suas respectivas comparticipações, aqui em Darca, em Ponta Barca, requalificação da Escola Secundária de Ponte Lima, atividades ocupacionais, Centro de Atividades Ocupacionais da APP-ACDM, unidades de cuidados continuados de Ponta Barca, situação dos trabalhadores das lojas de turismo da entidade regional, acesso rodoviário a Paredes de Coura, funcionamento da unidade de convalescência de Valença, modernização e eletrificação da linha do Minho, várias vezes questionado, nunca houve nenhuma resposta sobre isto, acesso rodoviário ao Porto de Viana do Castelo, funcionamento da ULSAM, etc, etc. Ou seja, eu dava-vos nota disto,
também, e ao mesmo tempo manifestámos a nossa veemente crítica, que já a fazemos diretamente aos titulares das várias pastas, mas também a fazemos aqui à Comunicação Social Regional, dizendo que as nossas iniciativas, que se prendem com a necessidade de obter informação e perspectivas de solução destes problemas, têm tido por parte do Governo zero resposta. Para quem, na anterior legislatura, como eram os candidatos do PSD, diziam que o Partido Socialista tinha abandonado o Alto Minho nos últimos anos, estou a falar de 2005 a 2011, aquilo que eu acho que nós constatamos agora, exatamente, é que sim, o Alto Minho tem estado completamente abandonado por parte deste Governo, porque não só não executa, como nem sequer dá perspectivas de solução dos problemas. Portanto, esta questão é naturalmente uma questão que nos preocupa e que nos levará a novas iniciativas e a persistir no pedido de informação sobre estes assuntos. Portanto, foram estas as questões que fundamentalmente abordamos nesta reunião e que motivou também este encontro. Quando fala em redução drástica no que toca às verbas disponibilizadas, estamos a falar de que ordem de grandeza? Já conseguiram mais ou menos verificar? Eu penso que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, com muito mais propriedade e pormenor, lhe vai responder a isso, mas há alguns elementos, alguns dados, melhor dizendo, que aqui trocamos, e alguma informação que aqui trocamos na reunião que antecedeu este encontro da Comunicação Social. Por exemplo, temos estes dois registros, ou estes dois elementos de referência. No anterior quadro comunitário, a região, o Alto Minho, beneficiou, grosso modo, no global, entre aquilo que foram verbas que estavam atribuídas através do processo de contratualização, na sequência do Plano Territorial de Desenvolvimento e dos projetos que lá estavam previstos, cerca de 65 a 70 milhões de euros, mais financiamentos que resultaram também de outro tipo de linhas, nomeadamente do mérito, da Bolsa de Mérito, o que fez que, na globalidade, a região beneficiará, porque o quadro não está completamente executado, um valor da ordem dos 100 milhões de euros. Transmite-nos agora o Sr. Presidente que aquilo que se perspectiva poderá ser um valor da ordem dos 50 milhões de euros, mas que nesses 50 milhões de euros há um conjunto de verbas que são pura e simplesmente só tramitadas, processadas através da comunidade intermunicipal, mas que não têm contratualização direta nem reflexo direto na iniciativa e na capacidade dos municípios e da comunidade. E, portanto, diz-me que, grosso modo, poderemos ter, desses 50 milhões, cerca de 6 a 7 milhões de euros, comparativamente com aquilo que foram os 100 milhões no quadro comunitário anterior para infraestruturas, para investimentos diretos em vários aspectos do desenvolvimento da região. Portanto, isto deixa, enfim, a dimensão da brutalidade da mudança e da redução drástica de recursos que, naturalmente, podem pôr em causa desenvolvimento de projetos que já estão neste momento em funcionamento, mas, particularmente, enfim, a estruturação futura e sustentável para a região que se pretende. Portanto, estes pedidos de informação vêm, pelo que eu percebo, sem resposta, não é? Desde novembro de 2013. Só fiz esse apanhado mais recente. Esse de 2013 não, só referenciei aí, que sim, continua sem resposta, só para dizer que estamos a falar da manutenção da linha de minho, não é? Não é esse? É correto? Pois, é só para dizer que as várias vezes que questionamos o Governo sobre planos de desenvolvimento do processo de manutenção da linha de minho, nunca houve uma resposta escrita por parte do Governo. Houve algumas respostas orais em situações em que questionamos, no âmbito das audições parlamentares, o Ministro e o Estado de Estado, que eram sempre no sentido que as coisas estavam a andar, que estava quase pronto, que iam ser lançadas as candidaturas, que no final de 2013 havia perspectivas de se lançarem de alguma coisa, em 2014 seguramente, mas isto respostas verbais. Mas o que é certo é que não só constatamos que nada de concreto evoluiu, por exemplo, sobre a modernização da linha de Minho, e também nada de concreto se sabe como é que vai evoluir o projeto da modernização da linha de Minho, quer em termos de financiamentos, quer em termos de desenvolvimento de candidaturas. Portanto, nenhuma desses requerimentos teve nenhum tipo de resposta escrita. Em relação ao valor que falou das verbas do quadro comunitário, na prática, estamos a falar de menos de metade do valor comparativamente com provavelmente muito menos de metade, até porque parece que o Sr. Presidente desenvolverá isso, é que nem sequer é comparável a filosofia que esteve subjacente do anterior quadro comunitário e a este. Porque desses 50 milhões de euros há um conjunto de verbas que não são para contratuação direta e gestão direta em função da iniciativa e dos projetos de desenvolvimento, mas sim mais para sustentar encargos com vários aspectos, no fundo, se quisermos, de funcionamento regular e normal da administração pública. Não é? E, portanto, a indicação de que
se quisermos, comparativamente, só cerca de 6 a 7 milhões, com o mesmo espírito, com a mesma filosofia, é que este futuro quadro aponta, contra cerca de 100 milhões que no anterior quadro, com a Bolsa de Mérito, enfim, que teve a ver também com a boa capacidade de execução, tivemos entre 2007 e 2015, uma vez que o quadro comunitário ainda está em fase de conclusão da execução financeira, o anterior. Quando fala que esta redução das verbas disponibilizadas poderão afetar também, digamos assim, situações que já estão a ser concretizadas e, pelo que vejo aqui, sobretudo situações no âmbito da saúde. Sim. As unidades de cuidados continuados, o funcionamento do SAM, o Centro Paroquial de Arcos também está ligado. Um exemplo paradigmático de má gestão e diria eu até de incapacidade de resposta por parte do Governo e do Ministério da Saúde, portanto, já que falou nisso, que é a Unidade de Cuidados Continuados de Melgaço. A Unidade de Cuidados Continuados de Melgaço foi um investimento que foi completamente concluído no princípio de 2013, final de 2012, teve um investimento da Administração Estatal de cerca de 1,2 milhões de euros, está pronto para entrar em funcionamento e neste momento não só não entrou em funcionamento, como não se sabe o que é que vai acontecer à Unidade de Cuidados Continuados de Melgaço, que eu não sei se conhecem, certamente conhecem, está completamente equipada, pronta para iniciar o seu funcionamento. Isto é um exemplo paradigmático não só da incapacidade de resposta, mas sobretudo até da má gestão e má administração dos recursos públicos, porque o investimento está feito, a população necessita de cuidados, e não conseguimos perceber como é que efetivamente vai ser dada a resposta. Portanto, isto vai se repercutir nos vários aspectos, nas várias vertentes do desenvolvimento da região, nas suas vertentes diversificadas, não é? Na área social, na saúde, nas infraestruturas rodoviárias, portanto, na mobilidade dentro do território, no apoio, que no fundo está subjacente a isso, o apoio à competitividade, à instalação de indústrias. Quando se fala na questão do acesso a Paredes de Cora, a questão fundamental que está aí subjacente é o apoio à dinamização empresarial e à sustentabilidade da atividade empresarial que Paredes de Cora já tem, por exemplo. E, portanto, como sabe, naquele plano de proximidade que a Estradas de Portugal há bem pouco tempo divulgou, o chamado Plano de Proximidade 2015-2019, nem sequer referência é feita a esse projeto. Ou seja, nem referência, ou seja, no horizonte, no quadro de investimento das Estradas de Portugal, nem sequer há preocupação anunciada, por exemplo, para esse projeto. Portanto, isto é de grande preocupação para quem tem a responsabilidade de gerir os destinos da região, da comunidade e, naturalmente, dos municípios, que têm assento na comunidade intermunicipal. Presidente, eu perguntava-lhe relativamente às unidades de cuidados continuados, nomeadamente aqui da Arca e não só, Ponta Barca também. Pelo que tenho ouvido, certamente tenho ouvido também preocupações, terão possibilidades de continuar a funcionar sem o financiamento de que ainda estão à espera? Bom, muito obrigado e muito boa tarde a todos mais uma vez. Eu gostava só de dar uma nota que, enfim, fruto desta reunião que foi pedida pelos deputados eleitos pelo Partido Socialista no Distrito de Viana do Castelo, nós tivemos a oportunidade de fazer um pequeno ponto de situação daquilo que são as situações que vimos a acompanhar e que vimos a preparar para os próximos anos, face aos enormes desafios que se colocam a uma região que está, portanto, a fazer um esforço enorme para o seu desenvolvimento e para a sua coesão e aquilo que são as expectativas que tínhamos face ao novo enquadramento comunitário. E aquilo que eu vos posso dizer é que, quer eu, quer os meus colegas, vemos este início deste quadro comunitário Portugal 2020, ou Norte 2020, com uma profunda preocupação. Aquilo que nós verificamos é que há uma redução significativa daquilo que eram as expectativas para intervenções que são necessárias ainda no território, do ponto de vista da qualificação de infraestruturas e também da criação de mecanismos para potenciar o desenvolvimento e o acolhimento empresarial. E vemos também naquilo que são áreas de intervenção social, de intervenção na saúde e mesmo em algumas áreas das escolas, as verbas disponíveis para a região norte, que depois terão também reflexos no Alto Minho, são verbas muito exíguas face àquilo que são as necessidades dos equipamentos e também dos serviços e das diversas valências, desde as áreas da saúde, passando pelas áreas sociais e das nossas escolas. Só para vos dar nota, nós estamos ainda confrontados com necessidades muitíssimo grandes
de reabilitação de escolas EB23 e de secundárias no nosso distrito, no Alto Minho, que, fruto daquilo que são as previsões que estão neste momento em cima da mesa para a região norte, não são suficientes, nem digamos, não chegam para aquilo que são as necessidades digamos, do próprio mecanismo. Há também outra dificuldade que eu gostava de dizer, que é nós estamos a ser confrontados no início deste quadro comunitário com uma grande imprevisibilidade, com pouca informação e, acima de tudo, com um nível de desconhecimento das entidades tanto descentralizadas do Poder Central, ou seja, os diretores regionais das diversas áreas com quem nós temos que atuar, confrontam-se também com falta de informação face àquilo que são projetos e ações que têm que ser consensualizadas a nível da região e a nível também das CIMs. E isto traz-nos, naturalmente, muita preocupação, porque nós não conseguimos, e estamos a dias de fazer a entrega da nossa candidatura para o Pacto de Desenvolvimento de Coesão Territorial para os próximos anos, traz-nos muita dificuldade naquilo que é a dificuldade do planeamento e a definição de projetos que possamos candidatar. Porque esta nova lógica deste quadro comunitário prevê que haja o mapeamento de infraestruturas nas áreas das escolas, nos equipamentos sociais, nos equipamentos de saúde, que neste momento ainda não estão devidamente consensualizados nem internamente pelas entidades regionais, nem sequer estão devidamente consensualizadas entre as entidades intermunicipais, a área metropolitana de Porto, a autoridade de gestão e os próprios departamentos. Ou seja, esta candidatura, digamos, o prazo já foi adiada para o dia 21 de maio e estão-se agora a fazer, digamos, um pouco em cima da hora, as reuniões de articulação e de coordenação interinstitucional para se poder identificar aquilo que vai ser o nosso futuro de investimentos nos próximos anos. Ora bom, isto denota desde já que a preparação deste quadro comunitário não foi bem feita, que aquilo que era importante, que haver um consenso e um trabalho com algum tempo de reflexão sobre aquilo que são as prioridades para algumas das áreas que são estratégicas. Estamos a falar, por exemplo, dos equipamentos sociais, dos equipamentos de saúde, das próprias escolas. Não foram suficientemente amadurecidas e vamos ter que fazer sob pressão, se calhar muitas vezes com critérios que podem não ser até os mais corretos, porque temos que apresentar, alguns, até o dia 15 de junho, uma lista devidamente consensualizada. O que nós verificamos também, e isso tem sido fruto de muita preocupação por parte de todos os autarcas do Alto Minho, é que as verbas que estão previstas, as dotações que estão previstas para os próximos anos para a região norte, por exemplo, nas áreas sociais, só para vos dar ideia, aquilo que está previsto em termos de elegibilidade de reabilitação de equipamentos ou adaptações de equipamentos sociais para toda a região norte anda na ordem dos 26 a 28 milhões de euros. O que dá, grosso modo, para vocês terem ideia, se tivéssemos uma média com base naquilo que são as representações de cada uma das entidades intermunicipais, entre 3 a 4 milhões de euros para a Sino do Alto Minho para os próximos 7 anos. Se vocês fizerem as contas, que são 10 municípios, verificarão que aquilo que são os montantes disponíveis para fazer face a problemas sociais que muitas instituições têm, de adaptações, de reabilitação de equipamentos, estas verbas são manifestamente insuficientes para aquilo que são as necessidades. Outro setor que nos preocupa também grandemente, e que tivemos a oportunidade já de reunir também com o Presidente da USAM e também no próprio Conselho, portanto, da Saúde, também já tive a oportunidade de levantar esta questão, são também os montantes financeiros que estão previstos para os equipamentos de saúde, quer sejam hospitais, quer sejam extensões de saúde ou outras unidades ligadas, digamos, à saúde e à prevenção, que também os montantes globais, regionais, andam na ordem dos 28 milhões de euros para os próximos 7 anos,
quando nós sabemos quais são as necessidades, por exemplo, do nosso sistema, da nossa OLSAN, que aquilo que são as previsões de investimentos para os próximos anos são investimentos importantes, mas que não são suficientemente, digamos, quase não se podem prever, possam ser financiados, fruto, digamos, dos montantes que estão disponíveis para os próximos 7 anos para toda a região norte. Ou seja, aquilo que nós verificamos é que nesta definição de critérios e de montantes que foram fixados para áreas tão importantes como a área da saúde, as áreas sociais e também as áreas de educação, aquilo que foi, digamos, alocado no próprio programa é manifestamente insuficiente para aquilo que são as necessidades, o que nos traz muita preocupação também sobre isso. Outra questão que também tivemos a oportunidade de referenciar aqui foi também a ausência de informação, apesar das inúmeras insistências que temos tido e das reuniões que temos pedido aos diversos interlocutores, quer ministros, quer secretários de Estado, quer mesmo à própria Comissão de Coordenação, que é, não temos neste momento informações concretas daquilo que são infraestruturas que são essenciais para a competitividade desta região, como é o caso, por exemplo, da modernização da linha do Minho, que ainda não conseguimos ter acesso a nenhum calendário objetivo da programação e do próprio planeamento desta intervenção, que é a modernização da linha e a eletrificação entre Nine, Viana e Viana-Valença. Não temos objetivamente, sabemos que há uma candidatura que foi apresentada a Bruxelas, mas não nos é dado, digamos, a sua concretização no terreno, nem, digamos, o calendário da sua concretização. E depois temos duas infraestruturas que são relevantíssimas para a competitividade deste território. Uma delas é o acesso à zona industrial Paredes de Coura, que estava incluída conjuntamente com os acessos rodoviários ao Porto de Mar na designação do Last Mile, e que agora, aquilo que nos é dito, é que elas passarão a estar integradas nas chamadas infraestruturas para a competitividade. Mas também não temos nenhuma informação até ao momento de qual é, digamos, o calendário, a forma e o meio, como isto vai ser, portanto, concretizado. Aquilo que nós estamos a falar é que, e essa é uma informação importante, é que o Alto Minho tem dado um contributo muito relevante na competitividade do país, criando condições para que muitas empresas de capital nacional e estrangeiro se instalem nesta região, mas que estamos confrontados muitas vezes com dificuldades daquilo que são infraestruturas de ligação, pequenos acessos de ligação, que podem dificultar ou até mesmo levar a que algumas das empresas instaladas se deslocalizem por falta de investimento naquilo que são infraestruturas básicas para a sua instalação. O Alto Minho tem vindo a crescer na sua capacidade de exportação, de internacionalização, portanto, e é preciso também que estas iniciativas tenham uma resposta concreta por parte daquilo que são as áreas, portanto, da competitividade. Portanto, no fundo, dar nota de que aquilo que nós percebemos é, de facto, uma profunda preocupação dos autarcas do Alto Minho, face à redução significativa, portanto, das verbas para a contratualização com os municípios e também aquilo que somos confrontados com verbas muito exíguas para áreas tão importantes que não passam diretamente pelos serviços dos municípios, mas que têm articulação direta, como são os setores sociais e os setores da saúde. Isto, naturalmente, que nos traz muito preocupados e que, enfim, estamos também a fazer contactos e iniciativas com diversos membros do Governo, no sentido de procurarmos ter, digamos, mais algum apoio e alguma intervenção direta para que esta situação possa ser, portanto, levantada. Eu posso-vos dizer que relativamente a isto, há também depois esta dificuldade que nós temos. Repare, nós estamos numa fase em que temos que definir também brevemente, porque nós temos que apresentar os nossos planos de atividade e orçamentos em outubro, e devíamos já de ter muita clareza e muita definição na parte dos orçamentos municipais e do próprio orçamento da comunidade intermunicipal, do chamado plano plurianual, em que já devíamos de saber com bastante rigor quais são, digamos, as intervenções, quais são os meios financeiros para os próximos anos,
para podermos organizar, digamos, a nossa estrutura também financeira. Como sabem, os municípios hoje estão sujeitos a fortes restrições do ponto de vista orçamental e de procedimentos, e também digamos, este desconhecimento e esta imprevisibilidade também poderá vir a causar perturbação depois na própria organização e na própria previsão financeira das verbas a alocar, digamos, no futuro mais próximo.